do Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos nós. Você que está em casa também, que Deus te abençoe grandemente. Meus irmãos, a intenção dessa série é simplesmente mudar um pouco o nosso foco que o mundo, a cultura da nossa época propõe para nós. A nossa época traz para nós um foco de coisas grandes, coisas que estão em evidência, coisas mirabolantes, extraordinárias. E o foco dessa série é mostrar que em coisas que talvez, ou melhor dizendo, em pessoas, que talvez nós nem damos muito crédito, nós temos muito a aprender. Não são apenas as grandes coisas que nos ensinam, ou não são apenas os grandes nomes que nos ensinam, mas pessoas as quais a Bíblia fala pouquíssimo, tem muito a nos ensinar. Então o propósito dessa série é mostrar que os anônimos, entre aspas, na palavra de Deus, tem muito a falar ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre um anônimo que não é tão anônimo, porque o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas para ele, que é o jovem Timóteo. Nós sabemos que Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo, mas quem foi esse rapaz a qual o apóstolo Paulo escreveu? Quem foi esse rapaz a qual o apóstolo Paulo chamou de filho? Hoje nós veremos pela palavra do Senhor, e a minha oração, enquanto reestudava este sermão, é para que Deus fale ao seu coração, assim como falou o meu. Então nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2. Meus irmãos, vamos fazer junto essa leitura? Vamos juntos? Está sendo projetada? Vamos lá? A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia, a Tua graça nos trouxe aqui a essa noite. E nós estamos aqui, ó Deus, cantando, exaltando, orando, ó Pai, sabendo que com corações quebrantados, com corações contritos, o Senhor aceita o nosso culto no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E agora o pedido, ó Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa trazer transformação, ó Pai, à nossa visão de mundo, transformação, ó Pai, aquilo que pensamos, em nome de Jesus, ó Pai, transformação a todo o nosso ser. A Tua palavra tem poder para fazer isso, e nós cremos. Por isso, nós estamos à dependência do Senhor aqui, ó Pai. Sem o Senhor, nós sabemos que nada podemos fazer. Portanto, fala aos nossos corações, é o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cultivo de relações saudáveis é de extrema importância. Todos nós sabemos que quando cultivamos relacionamentos, e esses relacionamentos vão se tornando cada dia mais vívidos, cada dia mais intensos, cada dia mais saudáveis, nós temos muito a ganhar com isso. Nós temos muito a viver quando nós intensamente colocamos a nossa vida em relacionamentos. A vida diante dos relacionamentos parece que toma uma cor diferente. Talvez as pessoas que outrora tinham o pensamento de que nós estamos ou estavam sozinhas, quando elas arrumam um amigo, arrumam uma namorada, por exemplo, arrumam alguém para compartilhar a vida, parece que a vida toma uma cor diferente. Cultivar esses relacionamentos são de extrema importância, meus irmãos, simplesmente porque essas relações vão culminar em amizades confiáveis. Em um contexto eclesiástico como o nosso, aqui a vida na igreja, a vivência na igreja, amizades saudáveis abrem portas para discipulados. Então, quando você faz uma amizade, quando você
se torna amigo de alguém, e essa amizade começa a ser tão intensa, ela começa a se tornar mais confiável, isso abre uma porta para que o discipulado aconteça. Então nós começamos a compreender uma dinâmica aqui, que é, quando nós cultivamos relacionamentos saudáveis, esses relacionamentos que são saudáveis se tornam confiáveis e aí abrem portas para o discipulado. E um dos desdobramentos do discipulado, meus irmãos, é o despertar em nossa consciência para o serviço cristão. Eu tenho um exemplo pessoal muito interessante, que é do pastor Washington, que já pregou aqui em nossa igreja, e ele é pastor em Dayatuba. Quando nós jogávamos juntos lá no Atlético, eu e ele, a gente cultivou uma amizade bem interessante, uma amizade muito boa. E diante do cultivo dessa amizade, a confiança foi acontecendo. Depois da confiança, nós começamos uma espécie de discipulado mútuo, mas claro que eu tive muito mais a aprender com o Washington do que ensiná-lo. E quando esse discipulado começou a se desenvolver de uma forma maior, de uma forma mais intensa, ele foi trazendo ao meu coração, Washington, pela palavra do Senhor, que nós tínhamos uma responsabilidade, nós tínhamos uma missão ali dentro, que é a missão de todo crente em Jesus em todo lugar onde está, que é pregar o Evangelho do Senhor. Então, quando a amizade foi cultivada, diante de um relacionamento saudável, o discipulado aconteceu, a consciência de serviço ou da responsabilidade que nós temos na igreja do Senhor de servir, começou a ficar mais vívida em minha mente. E meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós vemos que desde o primeiro momento do relacionamento de Paulo com Timóteo, foi construído uma relação de fato inquebrável. Quando nós olhamos para as falas do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, assim ele vai dizer, nós vamos ver que, de fato, é um relacionamento muito bonito. É algo que não diz respeito a sangue, mas é um relacionamento muito interessante, porque a palavra que Paulo usa para falar de verdadeiro filho é uma palavra um tanto quanto significativa, porque diz respeito era usada para filhos legítimos. Então Paulo está falando que Timóteo era de fato um filho legítimo dele na fé, por conta do relacionamento que eles tinham diante da amizade que eles construíram. E meus irmãos, mais uma pergunta que vem ao meu coração, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, por exemplo, ao jovem Timóteo, por que o apóstolo Paulo se preocupava tanto com esse rapaz? O que aconteceu no relacionamento dos dois, que o apóstolo Paulo ficava tão emocionado quando falava com Timóteo? A gente vê uma fraternidade nas cartas de Paulo, um tanto quanto melancólica, principalmente no final da segunda carta, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer: vem ter comigo depressa, meu filho, eu quero te ver, eu preciso de você perto de mim. Meus irmãos, o que a Bíblia diz a respeito deste menino, desse jovem? Quem era esse rapaz? E aí eu quero convidar aos irmãos, com a Bíblia aberta agora, nós viajarmos aqui em alguns textos bíblicos para entendermos quem era esse homem e por que a relação do apóstolo Paulo com Timóteo era tão intensa, tão verdadeira e tão forte. Em primeiro lugar, meus irmãos, esse jovem era alguém que gozava da confiança do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo encarregou, dando a ele missões, dando a ele atividades, dando a Timóteo coisas para fazer, para serviço da igreja. Quando nós olhamos primeiro, meus irmãos, em Atos, no capítulo 19, no versículo 22, nós vemos que Paulo enviou Timóteo como emissário para a Macedônia. Abra comigo a sua Bíblia, Atos, capítulo 19, no versículo 22, a palavra de Deus diz o seguinte, versículos 21 e 22, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Acaica, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o auxiliavam, talvez seja a melhor tradução aqui, meus irmãos,
duas pessoas que auxiliavam o apóstolo Paulo, que era Timóteo e Erasto, e permaneceu ali algum tempo. Então, a primeira informação que nós temos aqui, no que diz respeito a esse jovem pastor, é que ele foi enviado para a Macedônia pelo apóstolo Paulo para servir os irmãos que ali estavam. E meus irmãos, esse jovem que gozava da confiança do apóstolo Paulo, que foi comissionado para servir a igreja, também, além de servir os irmãos ali em Tessalônica, foi responsável, foi enviado a Tessalônica para a averiguação do trabalho que acontecia ali naquele lugar. Então o apóstolo Paulo enviou Timóteo para a Macedônia e depois enviou Timóteo, ou enviaria Timóteo, para Tessalônica. Se não, vejamos o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, e depois nós leremos o capítulo 3, os versos 2 e 3, e 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que o Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo na escrita da carta aos Tessalonicenses. Essa é uma informação importante no que diz respeito à ação de Timóteo, que veremos posteriormente. No capítulo 3, no versículo 2 e 3, Paulo vai dizer o seguinte: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. O apóstolo Paulo, então, está dizendo: nós enviaremos Timóteo até vocês, ele é o nosso cooperador, é alguém que está junto conosco no trabalho ao Senhor para fortalecer vocês. E aqui, meus irmãos, então, no capítulo 3, nos versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo continua falando de Timóteo em respeito aos irmãos em Tessalônica. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros sim. Versículo 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então o apóstolo Paulo está enviando Timóteo para a igreja em Tessalônica, para fortalecer aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos e para ver como o trabalho em Tessalônica estava se desenvolvendo. E, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, no primeiro capítulo, por exemplo, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vemos que uma alegria muito grande existe no coração de Paulo pela vivacidade daquela igreja, por tudo aquilo que aquela igreja fazia. Mas, meus irmãos, Timóteo não foi enviado apenas para ver como as coisas procediam bem na cidade de Tessalônica. Ele foi enviado também para Corinto, para poder resolver problemas ali naquela igreja. Se não, vejamos o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 4, dos versos 15 a 17. 1 Coríntios, capítulo 4, dos versos 15 a 17. A palavra de Deus diz: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei. Em Cristo Jesus, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Meus irmãos, Paulo está enviando Timóteo para falar para aqueles irmãos os ensinamentos que ele disseminava nas outras igrejas, porque nós sabemos o contexto da igreja em Corinto. Era uma igreja partidária, uma igreja cheia de problemas no culto, uma igreja que de fato não deve ser tomada como exemplo para se viver. Mas lá no capítulo 16, também, aqui dessa mesma carta, o apóstolo Paulo vai falar para aqueles crentes
que enviaria Timóteo com outros propósitos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 10 e 11, quando a palavra de Deus nos diz: e se Timóteo for, veja que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com irmãos. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo designa o seu filho na fé a fazer todas essas coisas, ele não está enviando Timóteo simplesmente para passar um tempo com os irmãos em Tessalônica, com os irmãos na Macedônia ou com os irmãos em Corinto. Não, Paulo está enviando o seu filho na fé, porque este filho na fé gozava da confiança de Paulo, inclusive para resolver problemas a qual aconteciam e existiam na igreja. Então, uma das coisas que nós vemos na vida de Timóteo, quando nós lemos a palavra de Deus, é que esse jovem serviu a igreja, estava ao lado da igreja, estava pronto para ajudar a igreja, tanto ajudando, fortalecendo, exortando, mas também resolvendo problemas. E aqui o apóstolo Paulo, meus irmãos, nas suas cartas que escreve a Timóteo, uma das recomendações que ele dá ao seu filho na fé é que ninguém o despreze por conta dele ser jovem. Não, mas que Timóteo fosse um padrão para os que creem. Meus irmãos, aqui é necessário fazermos uma leitura. Timóteo era alguém que tinha provavelmente 23, 24 anos de idade. E chegar numa igreja, sendo comissionado por Paulo, provavelmente traria para ele muitas dificuldades, inclusive para resolver problemas. Nós sabemos que no contexto da igreja de Corinto, os próprios irmãos em Corinto estavam dizendo que a presença do apóstolo Paulo era fraca, quiçá Timóteo. Então existe uma relação que nós precisamos fazer aqui, da dificuldade que o próprio Timóteo enfrentaria de ir para essa igreja, de poder fazer essas viagens e poder trabalhar na obra do Senhor. Mas, meus irmãos, além de ser um jovem que serviu a igreja, Timóteo era alguém que estava ao lado de Paulo. E a palavra de Deus me impressiona com tantas referências que faz desses dois servos de Deus andando juntos. É bem interessante. Se não, vejamos, o texto que nós lemos hoje, nesta noite, na leitura que o pastor Petrônio fez, Atos capítulo 16, dos versos 1 a 3, nos mostram algo muito interessante. Se não, vejamos, abra comigo a sua Bíblia. Atos capítulo 16, dos versos 1 a 3. Fabiano está projetando para nós também. Chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então, meus irmãos, aqui começa a trajetória do apóstolo Paulo junto com Timóteo. Aqui se inicia. O apóstolo Paulo chega ali em Derbe e em Listra, e havia ali um discípulo. É um tanto quanto obscuro quando que Timóteo se converteu. Alguns dizem que o apóstolo Paulo passou um tempo ali na casa de Timóteo, tanto que ele conhecia a avó de Timóteo, também a mãe de Timóteo, e por isso ele se converteu mediante a pregação do apóstolo Paulo, quando esteve na casa ali de Timóteo. É um tanto quanto inconclusivo quando Timóteo se converteu, mas o fato é que ele é chamado pela palavra de Deus de discípulo. Ele é chamado pela palavra de Deus de alguém que segue o Senhor Jesus Cristo. Ele era filho de uma judia, mas era crente, o seu pai era grego, e meus irmãos, o destaque que eu faço nessa porção da palavra de Deus é que ele dava bom testemunho entre os irmãos, ou seja, era alguém que não brincava de ser crente em Jesus, que não brincava de ser discípulo, não, era alguém que dava bom testemunho, alguém que as pessoas olhavam e diziam: este é um discípulo de Cristo, esse é alguém que imita o próprio Cristo.
Em Listra e em Icônio, os irmãos davam este testemunho de Timóteo. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, não é bobo, ele diz, bom, esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menino para poder andar comigo. Eu vou pegar esse menino para poder trabalhar comigo. E meus irmãos, o apóstolo Paulo, então, partindo deste momento, leva Timóteo para a sua segunda viagem missionária. Aqui no capítulo 17, nos versículos 14 e 15, nós vemos que Timóteo começa a acompanhar o apóstolo Paulo em sua viagem missionária. Se não, vejamos, Atos, capítulo 17, nos versículos 14 e 15. Então, os irmãos promoveram sem pretensa a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, ou seja, Timóteo estava caminhando ao lado de Paulo, Timóteo estava andando ao lado de Paulo. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Meus irmãos, então começa a trajetória do menino Timóteo ao lado do apóstolo Paulo. Quando nós viramos uma página da nossa Bíblia, nós vemos que no versículo 1 do capítulo 18, a Bíblia diz: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ou seja, eles estavam naquela região, depois de deixar a região a qual estavam, foi para Corinto. E no versículo 5, Silas e Timóteo desceram de onde estavam, da Macedônia, e se encontraram com Paulo. E ali a palavra de Deus que Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias. E quando nós olhamos para isso, meus irmãos, para essas informações que a palavra de Deus nos dá, nós vemos que um processo de discipulado começa a ser trabalhado aqui. Nós vemos que o caminhar ao lado não é simplesmente tomar a mão e vamos junto fazer alguma coisa. Não. Nós vemos que em cada detalhe o apóstolo Paulo está andando com Timóteo. E ao andar ao lado, meus irmãos, é um pressuposto muito interessante para nós de discipulado. Lembra que eu falei do hóspede na nossa introdução? Era exatamente isso aqui que Paulo estava fazendo com Timóteo. Meus irmãos, além de dar um bom testemunho e Paulo recolhê-lo para a viagem, Timóteo acompanhar o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, ele estava junto do apóstolo Paulo quando escreveu quando Paulo escreveu sua carta aos Filipenses. E nós sabemos que no contexto dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. O apóstolo Paulo faz uma menção direta ao seu filho na fé quando ele escreveu essa carta. Ou seja, ele estava junto do apóstolo Paulo, na prisão em Roma. Meus irmãos, nós estamos falando de alguém que acompanha o apóstolo Paulo quando ele vai até Corinto, mas também alguém que acompanha o apóstolo Paulo quando ele vai para a prisão. Nós não estamos falando de alguém que está brincando aqui de ser discípulo de Cristo, imitando o apóstolo Paulo. Não, o relato bíblico nos mostra que Timóteo, além de viajar com o apóstolo Paulo pelas cidades, pregando o evangelho, foi também para a prisão, porque as condições e o momento levaram o apóstolo Paulo para a prisão e o seu filho na fé estava junto dele. Mas, meus irmãos, além de estar na prisão, Timóteo estava junto do apóstolo Paulo quando este escreveu a sua carta aos Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo 21 nos traz essa informação. Romanos, capítulo 16, versículo 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Quando o apóstolo Paulo está saudando ali os seus amigos, recomendando pessoas, a palavra de Deus diz: saúda-vos, Timóteo, meu cooperador.
Meus irmãos, como o Timóteo estaria saudando os irmãos em Roma se ele não estivesse perto do apóstolo Paulo na escrita dessa carta? Ele estava junto do apóstolo Paulo. Ele estava perto do apóstolo Paulo quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. Mais que isso, meus irmãos, Timóteo estava perto do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo escreveu sua carta a Filemon. Olha o que a palavra de Deus diz em Filemon, no capítulo 1, no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Não somente isso, meus irmãos, esses homens andavam juntos, eles serviam a Deus juntos. E aí, quando eu vi esse monte de referência de Timóteo ao lado do apóstolo Paulo, eu fiquei pensando como que Timóteo bebia das cartas do apóstolo Paulo ali pertinho dele. Timóteo era a primeira pessoa a ter acesso a todo o conteúdo das cartas de Paulo. Para pensar nisso. É por isso que quando Paulo vai escrever para Timóteo, ele vai dizer: meu filho, fortifica-te. Meu filho, reaviva o dom que há em ti. Você aprendeu as sagradas letras. Você sabe o que é o evangelho, então fica firme. Reaviva esse dom que há em seu coração, que foi dado pela imposição de mãos. Meu filho, fique atento àquilo que Deus te chamou para fazer. Veja tudo que você já viveu. Nós começamos a conjecturar essas coisas, meus irmãos. Quanto conteúdo estava diante de Timóteo na sua escrita, quando Paulo escrevia as suas cartas. E aí, meus irmãos, quando Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, também, Timóteo estava lá. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. E meus irmãos, mais uma carta que Paulo escreveu, Timóteo estava ao lado, e a carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, nós estamos tratando aqui de alguém que estava junto do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, mas também em sua prisão. Nós estamos tratando de alguém que estava ao lado do apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo registrou as suas cartas. Nós estamos tratando de alguém que estava bebendo ali de todo o conteúdo que o apóstolo Paulo estava direcionando às igrejas. Por isso, meus irmãos, o relato bíblico da vida de Timóteo, quase que exaustivo a respeito do relacionamento com Paulo, leva-nos a compreender o motivo do apóstolo Paulo dizer que este menino era de fato seu verdadeiro filho na fé. Ele estava ao lado de Timóteo, estava ao lado de Paulo o tempo inteiro. Ele estava caminhando com Paulo, ele estava escrevendo cartas ao lado de Paulo, ou Paulo estava escrevendo cartas e Timóteo estava ao seu lado. Então, quando Paulo refere-se a Timóteo como um verdadeiro filho na fé, como alguém que é genuíno, como alguém que é de verdade, além de dizer que Timóteo não brincava de ser crente, além de dizer que Timóteo era um discípulo genuíno, Paulo está colocando os seus sentimentos ali. Então, quando ele fala no capítulo 1 da sua primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, que ele é verdadeiro, e na segunda carta, no capítulo 1, verso 1, que ele é um amado filho, Paulo está dizendo: esse menino está comigo o tempo inteiro. E aqui, meus irmãos, nós precisamos conjecturar uma ideia muito interessante. Paulo sabia que o tempo dele ali na terra não duraria para sempre. Paulo sabia. Tanto que na sua segunda carta ele está falando: Timóteo, o martírio está chegando, meu filho. Timóteo, está perto a minha morte. Uma pergunta que nós podemos fazer para esse a quantidade de textos é: será que o apóstolo Paulo não estava treinando o jovem Timóteo para assumir a igreja ou a liderança da igreja naqueles tempos? Será que Paulo não estava fazendo um discípulo de Cristo ali? Alguém que conduziria a igreja
Nós sabemos que Timóteo estava na igreja de Éfeso, trabalhando ali, servindo ao Senhor, e quando Paulo direciona suas cartas a ele, é para que ele reavivasse o dom que Deus deu a ele ali, na execução do trabalho daquele ministério. Mas, meus irmãos, a vida de Timóteo, a vida deste servo, a vida dessa pessoa que estava andando ao lado do apóstolo Paulo, tem algumas lições para nos dar. E a primeira delas, meus irmãos, é que o serviço à igreja deve ser incondicional. Timóteo não escolhia a quem servir. Nós vemos no relato da sua vida que ele foi servir a problemática igreja em Corinto. Nós vemos no relato da sua vida que ele foi servir a vibrante, a trabalhadora igreja em Tessalônica. Ele foi servir os dois lados da moeda. Ele não via condições em servir a igreja em Corinto ou condições em servir a igreja em Tessalônica. Ele simplesmente servia. E, meus irmãos, se nós condicionarmos o nosso serviço na igreja a coisas, a momentos, a pessoas, a gente precisa se perguntar se a nossa motivação em servir não está nos nossos próprios desejos. Nós precisamos ficar atentos a isso. Espera aí, eu vou servir se fulano tiver. Eu vou servir se ciclano tiver. Se estiver andando comigo, eu sirvo. Se não tiver, eu não sirvo. Meus irmãos, nós estamos condicionando, se pensarmos assim, o nosso serviço a pessoas. E Timóteo não condicionou o seu serviço a pessoas ou a lugares. Ele simplesmente obedecia a ordem daquele que estava o guiando e o discipulando, que era o apóstolo Paulo. Paulo dizia: Timóteo, preciso de resolver um problema lá em Corinto. E você conhece a igreja de Corinto. Você sabe as coisas que estão acontecendo lá. E o Timóteo simplesmente ia. Simplesmente ia e trabalhava, servia, cuidava. Timóteo, você precisa ir para Tessalônica, meu filho. Lá a igreja é vibrante. Lá a fé dos tessalônicos é vista no mundo, é propagada no mundo. Vai lá e servir todos esses irmãos. E Timóteo simplesmente ia. Ele não condicionava o seu serviço. Meus irmãos, Jesus Cristo, ao servir a nossa vida, não levou em consideração condições ou a condição que eu e você estávamos. Ele simplesmente serviu. A palavra de Deus diz que ele se despiu da sua glória, tomou forma de servo, e a forma que ele nos serviu foi indo até a cruz. Se Jesus Cristo visse condições em servir a nossa vida, dando a sua própria vida, meus irmãos, nenhum de nós receberemos a salvação do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos condicionar o nosso serviço na igreja, não podemos condicionar a momentos, por exemplo. O momento está ruim, está com Covid, está chovendo demais, está desse jeito, eu não vou não. Não, meus irmãos, é aí que nós precisamos ir. Alguém já disse que as dificuldades são os momentos em que nós nos fortalecemos e em que oportunidades aparecem para que sejamos pessoas melhores. Por que isso não pode ser aplicado ao nosso serviço? Se existe uma dificuldade, se existe algo que está acontecendo e é perceptível aos seus olhos, vá servir. Um amigo do Mark Dever, um pastor batista dos Estados Unidos, chegou para ele falando o seguinte: não, a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja está cheia de coisa, a igreja cheia de problema. Mark Dever virou para ele e disse assim: você pode ser a pessoa que sabe tudo, você pode ser a pessoa que entende de tudo, ou você pode simplesmente servir, amadurecer e edificar pessoas. Meus irmãos, nós precisamos analisar qual é a motivação do nosso serviço ao Senhor. O apóstolo Paulo estava mandando Timóteo: vai, meu filho. O comentarista bíblico William Barclay diz que quando Timóteo, existia um problema na igreja, o apóstolo Paulo não pensava em duas vezes em enviar Timóteo, porque ele sabia que o seu filho na fé iria lá, iria resolver o problema, iria sem qualquer tipo de condição, iria lá para fazer o serviço ao Senhor, servindo os irmãos. Por isso, meus irmãos, eu e você, nós aqui hoje, precisamos aplicar às nossas vidas que o serviço ao Senhor não contempla condições. Devemos servir em qualquer momento,
devemos servir em qualquer condição, devemos servir ao Senhor e simplesmente servir. Mas eu queria trazer uma segunda aplicação aqui para nós, essa noite. É que o discipulado é o fator determinante para a formação de novos servos. Paulo sabia da necessidade de alguém para continuar o trabalho evangelístico. Por isso que na sua segunda carta ele vai falar: Timóteo, meu filho, cumpra o trabalho de um evangelista. Timóteo, meu filho, vai pregar o evangelho. Paulo sabia, meus irmãos, que era necessário alguém que tomasse o bastão das suas mãos e continuasse o trabalho. Por isso que ele está reavivando Timóteo, ou levando Timóteo a pedir um reavivamento da parte do Senhor. E, meus irmãos, a preocupação com a qualidade da próxima geração não diz respeito à próxima geração apenas. Se nós estamos preocupados com o que será da igreja, dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos nossos jovens, eu e você temos uma responsabilidade que é dar a essas pessoas, que é levar meios para que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes possam se desenvolver e no futuro terem condições de fazer aquilo que está sendo feito hoje. A responsabilidade é deles? Sim, mas nós temos uma responsabilidade muito grande, formá-los e dar condições para que eles possam desenvolver o trabalho que temos desenvolvido hoje. E se nós estamos pensando então no futuro da igreja, se nós estamos pensando na teologia que a igreja vai produzir em tempos futuros, nós temos uma responsabilidade muito grande hoje. Quantas pessoas dizem assim dos nossos jovens? Não dos jovens da primeira igreja batista, mas dos jovens de um modo em geral. Essa geração está perdida, essa geração é isso, essa geração é aquilo. A minha pergunta clássica é: quem foi que formou e discipulou essa geração? É uma pergunta que precisa ser feita. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, está andando ao lado de Timóteo. Nós vimos aqui, Timóteo estava ao lado de Paulo o tempo inteiro. E, meus irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande em olhar para as nossas crianças e andar do lado delas. Olhar para os nossos pré-adolescentes e andar do lado deles. Dos nossos adolescentes e dar condições para que eles possam se desenvolver, para que eles possam produzir uma boa teologia, e essa boa teologia ter uma consequência na prática deles, que vai levá-los à glorificação do nome do Senhor, e à edificação da igreja, e à salvação de vidas mediante a pregação do Evangelho. A responsabilidade não é apenas da igreja, a responsabilidade é de cada um de nós, você como pai, você como mãe, você como irmão. Todos nós temos uma responsabilidade de formar, de discipular, de disciplinar, de andar ao lado, de moldar, para que a gente não tenha preocupação a respeito daquilo que será produzido no futuro, meus irmãos. A grande pergunta que os estudiosos do nosso tempo têm feito, olhando para as pessoas da nossa geração, é: será que houve uma falha no discipulado? Porque quando nós vemos todos os descaminhos do evangelicalismo brasileiro, inclusive no meio dos jovens, nós precisamos nos perguntar o que está acontecendo. Meus irmãos, nós temos aqui da palavra de Deus, através do relacionamento de Paulo com Timóteo, uma responsabilidade. A responsabilidade é discipular. A responsabilidade é caminhar junto. A responsabilidade é de nós, crentes que estamos há mais tempo na igreja, olhar para aqueles que estão há menos tempo da igreja e discipulá-los, formá-los. E você e eu, nós, todos nós, temos essa responsabilidade. Ela não é apenas dos pastores. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo disse para a sua igreja: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, e vocês precisam ensinar. Ele não está direcionando ali apenas aos seus pastores, mas sim a toda a sua igreja. É uma responsabilidade da igreja ir e pregar e ensinar, discipular, meus irmãos. É um dos ensinamentos que nós temos aqui no relacionamento de Paulo
com Timóteo. E meus irmãos, Timóteo era um homem no qual Paulo podia confiar. Era um homem que Paulo podia enviá-lo a qualquer parte, sabendo que ele iria. Sem dúvida alguma, feliz é o líder que possui um lugar tenente como este. Timóteo é o nosso exemplo de como deveríamos servir na fé. Cristo necessita de servos como Timóteo e a igreja de Cristo também. Quem diz isso é o comentarista bíblico William Barclay. A igreja de Cristo precisa de pessoas como Timóteo. E eu e você podemos olhar para a vida deste homem, podemos olhar para a vida deste servo, desse jovem pastor de tempos antigos e extrair essas lições. Que não existe condições para servir ao Senhor e que existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte em discipular para que o Evangelho continue sendo propagado com fidelidade, para que mais pessoas possam se converter ao Evangelho de Jesus Cristo e encontrarem a mesma salvação, ou serem encontrados pela mesma salvação que eu e você fomos. Portanto, meus irmãos, que ao olhar para a vida de Timóteo, possamos ver nele um exemplo que vai nos levar à prática constante daquilo que o Senhor, por sua palavra, nos disse essa noite. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque agora nós temos um pouquinho mais de informações a respeito do Seu filho na fé, Timóteo. Obrigado, Senhor, porque Timóteo foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo e se tornou um filho Seu. Assim como nós que aqui estamos, ó Pai, assim como nós que fomos encontrados pelo Senhor, assim, nós que fomos atingidos pela Sua graça, nos tornamos Seus filhos. E por isso, ó Pai, temos uma responsabilidade. E a responsabilidade, ó Pai, é servir ao Senhor, pregando o Evangelho, mostrando às pessoas quem o Senhor é, mas também discipulando as pessoas que estão ao nosso redor, discipulando as pessoas que estão perto de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos cultivar os nossos relacionamentos, cultivar as nossas amizades, para que elas sejam portas para discipulado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, por aquilo que o Senhor trouxe a nós nessa noite. Nós te louvamos, nos ajuda a aplicar isso todos os dias em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.